Isso não é tudo, portanto, porque nada é tudo. Em nenhum momento se alcança uma totalização. Isso não é tudo, a frase, supõe um conceito de estrutura e de análise estrutural que não privilegia uma vontade de fechamento, de compleição, de compacidade, não privilegia a determinação de uma combinatória exaustivamente definida a priori. Como isso não é tudo, começamos a divisar a possibilidade de um Lévi-Strauss pós-estruturalista. Mas, naturalmente, isso de fato não é tudo. A pequena frase, como uma chave que gira para os dois lados, pode ser usada tanto para abrir o que estava fechado, como para fechar o que estava aberto. A demonstração do fechamento transformacional, da coerência e da homogeneidade dos grupos de mitos em análise, aparece repetidas vezes no decorrer das mitológicas, e atinge uma espécie de apoteose enfática no capítulo O Mito Único do Homem Nu, onde tudo se fecha. Lévi-Strauss vai insistir repetidas vezes nas mitológicas sobre o fechamento do sistema, a expressão, ele usa várias vezes, vê-se que o sistema se fecha. Ele vai insistir repetidas vezes nas mitológicas sobre o fechamento do sistema que ele analisa, sobre a redondez da terra da mitologia, a imagem dele. A terra é redonda, mas também é porosa, eu lembraria, é ele que diz, sobre a completude do círculo que o levou das savanas do Brasil Central às costas brumosas do estado de Washington e da Colômbia Britânica, e localmente sobre vários fechamentos de grupos míticos menores. Ou seja, ao mesmo tempo isso não é tudo, e ao mesmo tempo a frase pode ser usada para dizer isso não é tudo, veja como o mito se fecha por mais esse outro lado. Não se abre, mas se fecha por mais esse outro lado. Seria então preciso insistir, nós, sobre as tensões internas ao pensamento de Lévi-Strauss relativo à mitologia americana, a saber, sobre o que nós poderíamos chamar de uma dialética da abertura e do fechamento, para usar uma expressão do Lévi-Strauss aplicada aos mitos, mas agora aplicada à sua análise, uma dialética da abertura e do fechamento analítico que caberia explorar, em suas aparentes contradições, inclusive. Porque necessidade e contingência, clausura e inacabamento, estrutura e multiplicidade, nessa tripla tensão se estrutura o estruturalismo, tensão que traça as linhas de divergência de sua posteridade. Foi essa tensão que me levou a escolher esse outro título, o título dessa palestra, Lévi-Strauss, fundador do estruturalismo. Porque se Rousseau, no dizer de Lévi-Strauss, deve ser visto como fundador das ciências humanas, então, de Lévi-Strauss ele próprio, nós deveríamos dizer que ele não só as refundou com o estruturalismo, como as infundou virtualmente ao apontar o caminho para um pós-estruturalismo, para uma antropologia da imanência, que ele talvez não tenha chegado realmente a adentrar, mas pôde mostrar o caminho. Como ele disse do moço, que ele comparou ao Moisés, que olhava a terra prometida, mas não tinha conseguido chegar, alguma coisa no caminho, diz Lévi-Strauss, deve ter impedido o moço de chegar até o fim. Podemos perguntar se Lévi-Strauss também não mostrou o caminho para uma antropologia pós-estruturalista, mas, por várias razões, não quis levá-lo até o fim. No que me concerne, eu vejo a obra de Lévi-Strauss pelo lado da contingência, do inacabamento e da multiplicidade. Assim como a mitologia ameríndia, que ele soube compreender melhor que qualquer outro antropólogo, essa obra é interminável, complexa, ambígua e plural, e, portanto, sempre atual. Essa atualidade permanente da obra, sua capacidade de autodefasagem, que se vê reconhecida hoje pela canonização, segundo a fórmula consagrada na França, da publicação na biblioteca da Pléiade. Como vocês sabem, Lévi-Strauss acaba de ter um conjunto de obras escolhidas, publicadas como um volume da Pléiade. Pléiade, cujo nome, evidentemente, abunda em ressonâncias levi-straussianas. Recordemos que a constelação epônima, as Pleiades, são um signo eminente do contínuo no pensamento ameríndio. Lévi-Strauss opõe Pleiades e Órion como símbolos do contínuo e do descontínuo, e vê-se então a sutileza da dupla torção que fez o grande analista da passagem do contínuo ao discreto, alguns diriam o apologista da passagem do contínuo ao discreto, ser conduzido de volta ao contínuo. Mas, na típica marcha em espiral de toda a transformação mítica, há um contínuo segundo, um contínuo que a gente diria sobrenatural, mais do que natural. Um contínuo cuja indiferenciação interna, porque a Pleiade você tem séculos, línguas, gêneros, autores, os mais diversos, dispostos numa série mal e mal diferenciada por uma ligeira diferença de cor nas capas de cada século, nas suas capas de couro fino, em que você tem um cromatismo muito, muito suave, uma espécie de uma
pele de uma cobra, de uma serpente mitológica que foi dividida e transformada naqueles livros, né? Esse contínuo é um contínuo cuja diferenciação interna só faz destacá-lo mais claramente no vasto céu anônimo e noturno da história, né? Aqueles que entram na Pleiade chegam ao panteão francês. E, mais uma vez, isso não é tudo. Honra suprema, essa ascensão de Lévi-Strauss ao contínuo, se fez em vida, no ano mesmo do seu centenário, que ora celebramos. Todos os antropólogos do mundo devemos, com isso, nos sentir orgulhosos e agradecidos pela homenagem que assim se presta à nossa disciplina, na pessoa de seu mais ilustre praticante, né? O pensador que refundou a antropologia e a refundou ao desmontar os fundamentos metafísicos do colonialismo ocidental e que revolucionou a filosofia ao abrir com isso um dos principais caminhos do século para a desmontagem dos fundamentos colonialistas da metafísica ocidental. Eu queria agora fazer um comentário sobre o estilo de Lévi-Strauss. Longe de ser o pensador unilateral e monolítico, que é normalmente apresentado pelo que eu chamaria de legenda negra do estruturalismo, né, disseminada tanto pelas esquerdas quanto pelos pós-modernistas, né, de um pensador cuja obra poderia ser resumida, é assim a impressão que se tem, é assim que se ensina muitas vezes, é um pensador cuja obra poderia ser resumida em uns poucos soundbites conceituais próprios para saciar intelectos inapetentes, né. A personagem teórica e estilística do Lévi-Strauss revela, ao contrário, um caráter fortemente paradoxal, ambivalente e desconcertante, né? Ora austero e cauteloso, abstrato, frio, glacial mesmo, é um adjetivo que já havia aplicado ao Lévi-Strauss, né? Ora, ao contrário, temerário, flamejante, gálico, lépido, né? Apaixonado em suas iras e fulminações, né? Ele detesta a música serial, a pintura abstrata, o nouveau roman, ele é apaixonadamente reacionário às vezes, né? Abundante nas boutades e nas fórmulas lapidares, né? Autor de demonstrações magicamente brilhantes, mas que por vezes não resiste ele a acrescentar suplementos fortemente inconvincentes, capazes de levantar a sobrancelha do mais bem disposto leitor, né? Nem sempre o isso não é tudo, diga-se de passagem, melhora o argumento, né? Amante das grandes abstrações geométricas, mas também dos detalhes concretos das expressões populares, né? Descartes e Rabelais, como eu lembrava, combinando os gostos pela matésis e pela aesthesis, né? Praticante de um classicismo da forma e de um modernismo do método, né? Opositor radical das explicações pela afetividade em nome do intelecto, mas ao mesmo tempo profeta de um intelectualismo que só se pode chamar de apaixonado, né? Ora severo censor da sujeitolatria ocidental, ora personalidade melindrosa e autocomentador incansável, né? Dizendo execrar os seus livros, né? Dizendo excretar os seus livros, né? E se separar emocionalmente deles. Ele diz que ele, uma vez que escreveu, não se lembra mais do que escreveu, mas dotado de uma prodigiosa memória para tudo que escrevera décadas antes, né? E insistente, aliás, na continuidade rigorosa, a expressão é dele, de seu programa, desde os estudos elementares até as mitológicas, né? Antipático às filosofices alheias e às cabriolas metafísicas em que abundam os seus conterrâneos, severo em seu juízo sobre a filosofia em geral, mas arriscando-se frequentemente em arrojados sobrevoos filosóficos e em grandiosas conclusões metafísicas. De resto, ele, do outro lado do Canal da Mancha, é visto como completamente gálico, como um Parisian radical, como qualquer desses outros, de que ele diz que não tem nada em comum, como Derrida, etc., né? Ora, desfazendo do mito, como um discurso que nada diz, que nada ensina, que nada explica. Ora, ao contrário, louvando o pensamento selvagem por sua antecipação da ciência e por sua presciência da inanidade do contraste entre sensibilidade e inteligência, né? Tido por inimigo da história e, ao mesmo tempo, obcecado por ela, né? Por seu caráter irredutivelmente contingente e evenemencial, né?